Esse é o Raspberry Pi. E apesar dele ser pequenininho desse jeito, ele é um computador 100% funcional e modular ainda. E esses também são Raspberry Pis, mas com vários acessórios e outros projetos que transformam esse mini computadorzinho em um CyberDeck. E depois de ver todos esses projetos, eu decidi voltar um pouquinho no tempo e fazer o meu próprio CyberDeck no meu estilo. E só para te contextualizar, antes de eu fazer ciência da computação, eu fiz 3 anos de engenharia da computação, então eu vi bastante coisa sobre eletrônica digital, que basicamente é tudo que eu preciso para poder construir esse CyberDeck. Mas como eu fui para a parte lógica da coisa, eu acabei me afastando muito dessa parte de hardware. E como eu gosto bastante de desafio, o projeto que vai marcar minha volta nos hardware é um CyberDeck com um Raspberry Pi. E para você que não sabe o que é um CyberDeck, basicamente é um computador portátil e ele normalmente é construído para executar uma tarefa específica. E no meu caso, vai ser para programação. E outra coisa bem comum nesses CyberDecks é que ele tem essa estética meio futurista ou ficção científica, o que deixa esse projeto muito mais massa. E aí você pode estar pensando, pô, por que você não compra então um notebook para você levar para os lugares, enfim, fazer a sua programação usando o notebook? Provavelmente vai ser até mais barato. Você vai ter que concordar comigo que fazer um computador do zero usando esse carinha aqui é muito mais legal do que comprar um notebook da Acer por aí. Então, além desse CyberDeck ser único, eu vou ter os dispositivos que eu quero e ainda vou ter o privilégio de construir tudo aqui dentro desse meu escritório / mini laboratório. E esse é o primeiro vídeo da série do CyberDeck, então se você quer ver o final desse projeto, quer acompanhar e até aprender como faz um CyberDeck do zero, já se inscreve aí no canal e já deixa o like pro YouTube te recomendar os próximos vídeos também. E antes de eu te mostrar algumas ideias que eu tive aqui com a ajuda das inteligências artificiais para definir o modelo, né, o aspecto que vai ter aqui o nosso CyberDeck, eu quero te mostrar alguns dispositivos que eu quero colocar aqui nesse CyberDeck. E o primeiro deles é o coração do CyberDeck, que vai ser esse Raspberry Pi 3B. Ele tem míseros 1 GB de memória RAM, que é pouquíssimo para os dias de hoje, mas ele vai atender para o que a gente precisa. Então ele vai ser o coração aqui do nosso projeto. E outro cara bem legal que eu quero colocar é esse carinha aqui, que é um Arduino Uno, que na verdade não é da marca Arduino, mas ele faz as mesmas coisas que um Arduino Uno. E eu quero usar ele para controlar alguns dispositivos aqui dentro. E a minha ideia inicial é que ele controle os monitores. Então eu quero girar o monitor com o apertar de um botão. Eu vou conectar um motor nele e ele vai fazer esse controle para mim. Outro dispositivo bem massa que eu tenho aqui é essa telinha de 3.5 polegadas e ela é touch e ela combina muito bem com o Arduino. Então eu quero que ela seja uma espécie de um painelzinho que vai ficar bem do lado do teclado para eu controlar algumas coisas dentro do CyberDeck. E um outro carinha bem massa é esse cara aqui, é um Nerd Miner. Basicamente é um minerador de Bitcoin. Apesar da probabilidade dele realmente conseguir minerar um Bitcoin é baixíssima, é muito massa essa ideia do tempo todo que seu CyberDeck estiver ligado, ele tá tentando minerar um Bitcoin ali para você. Então apesar desse dispositivo ser mais didático do que realmente funcional para minerar um Bitcoin, eu acho que fica muito massa de ter ele no nosso CyberDeck. Outro dispositivo simples, mas eu acho que vai ser interessante de ter, é esse carregador aqui por indução. Então só de você encostar o seu celular aqui, você já consegue carregar ele. Então eu vou tirar esse cabo aqui e vou deixar ele exposto também no CyberDeck para eu carregar o meu celular só de colocar em cima ali do CyberDeck. E eu tenho vários outros dispositivos e componentes aqui que dá pra gente usar também. Eu não vou mostrar todos agora porque eu não tenho certeza ainda de como que vai ser a estética e quais eu vou utilizar, mas a gente está aqui montada de componentes que vão ser usados no CyberDeck. E uma das partes fundamentais do CyberDeck é o teclado. E no nosso CyberDeck a gente vai ter um teclado mecânico, que é esse trambolhão aqui. E apesar dele ser bem grande, eu tenho a esperança de que quando eu tirar toda essa carcaça aqui, ele diminua bastante de tamanho. E também, eu não quero usar esse lado aqui do teclado, então ele vai ser daqui para cá. Esse outro lado aqui, eu vou utilizar esse botãozinho, que é um controlador de volume, e ele também tem uma telinha aqui que eu consigo colocar uma imagem. Então vai ser só para estilizar o CyberDeck. Eu não quero realmente deixar essa parte aqui funcional no projeto. E uma coisa importante, eu quero deixar ele preto, então provavelmente a gente vai trocar todas aquelas keycaps ali e deixar o teclado 100% preto. Cara, e quase que eu esqueço. A gente também tem a nossa impressora 3D, que é uma Bambolab A1, que basicamente vai ser responsável por construir toda a estrutura ali do nosso projeto do CyberDeck. E quase que eu esqueço dela ainda. E eu pedi as inteligências artificiais para gerar alguns modelos para a gente ver ali um pouco visual dessa parte do CyberDeck. Então eu pedi a OpenAI ali, o ChatGPT e o Gemini do Google para gerar algumas imagens e eu vou mostrar para vocês agora. E essa é a primeira versão que eu gerei aqui com o ChatGPT. Eu gostei bastante dessa versão, porque ele deixou o teclado ali e deixou a amostra também, o Raspberry Pi, que é um dos requisitos que eu quero. Eu quero deixar ele à mostra, eu também quero que seja fácil de eu tirar ele, né? Se eu quiser trocar ali o cérebrozinho do meu CyberDeck, até por um mais potente no futuro, por exemplo. Então hoje já tenho o Raspberry Pi 5, o meu é o 3B, já tenho 5, então tem mais memória, enfim, se eu quiser fazer o seu upgrade no futuro, eu não preciso trocar toda a carcaça ali do CyberDeck. Então esse é um requisito muito interessante. As telas giram também, então, e são 2 telas, né? Então facilita bastante aqui para programar e tudo mais. Eu consigo deixar o código de um lado e ver o resultado do outro. E eu gostei bastante desse USB embaixo também, porque aí a gente pode conectar outros dispositivos que são comuns, né? Como mouse e alguma coisa nesse sentido.
porém eu colocaria ele atrás, né, para não ficar nada na estética ali na frente do CyberDeck. Mas é uma ideia inicial que a gente pode seguir. Eu também achei que a base dele tá bem parruda, tá bem grossa. Eu queria algo mais slim, mais fino e que fosse mais fácil de eu levar para os lugares. Outra coisa também é a tela. Dá para vocês verem que a tela ficou fixa, né? Então eu não consigo deitar a tela, não consigo fechar o CyberDeck para poder levar ele para os locais. E um requisito interessante também é que ele seja portátil, né? Que eu consiga levar ele para os lugares. Então, apesar de eu ter gostado bastante, tem algumas coisas que eu mexeria aqui nesse primeiro resultado. E como eu achei ele um pouquinho simples, e essa aqui é a nossa V2. De todas é a que mais parece uma ficção científica real. Ela foi gerada pelo Gemini, mas eu achei bem exagerada essa temática de ficção científica. Eu queria algo um pouco mais simples do que isso, mas a ideia dela também é interessante. Outra coisa que eu não gostei nela foi que as telas ficaram muito separadas, né? Eu não consigo aproximar as telas. E é muito interessante as telas um pouco mais próximas quando a gente está trabalhando com alguma coisa de programação. E pensando nisso, eu gerei esse outro modelo aqui, também com o Gemini. Ele agora tem as telas mais próximas e também são telas portáteis, né? Eu consigo fechar essas telas. O teclado ali ele ocupa a base inteira, então ele não está atendendo esse requisito de deixar o Raspberry Pi do lado para eu conseguir sacar ele e colocar com uma maneira mais fácil, mas eu também poderia colocar isso na parte de trás, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então também é um modelo plausível, é algo que dá pra gente seguir. E esse é o nosso próximo modelo, que foi também gerado pelo Gemini. Eu gostei bastante dessa estética dele de ter uma telinha na esquerda menor e uma tela maior na direita, mas ele tá bem mais parecido ali com uma mesa de DJ do que, sei lá, com o CyberDeck. E ele também não tá nada portátil, né? Ele tá bem parrudo atrás, tá ocupando bastante espaço, mas eu gostei dessa estética dele do teclado bem reduzido. Então, como a gente vai usar só para programação, eu acho que dá pra gente eliminar algumas teclas que não são úteis, que a gente não vai utilizar durante a programação e deixar esse teclado um pouco menor, né? Deixar esse teclado um pouco mais portátil. A gente pode remover algumas teclas, enfim, eu acho que essa ideia fica bastante interessante. E aqui é onde tá esses botões, a gente pode trocar pela entrada do Raspberry Pi, né? Eu posso colocar o Raspberry Pi ali bem visível. Então é um modelo também que encaixaria, só que tudo que ele acertou na frente, ele errou atrás, né? Então você pode ver aqui na lateral dele que ele é bem parrudo na parte de trás. Isso acaba atrapalhando para poder locomover com ele. E eu também gerei essa versão aqui sem os botões, só para eu saber como ficaria se fosse um teclado completo mecânico. E eu gostei também da estética dele, só que ele já ocupa bem mais espaço, né? Você vê que ele ainda ficou ainda maior. E eu ainda vou ter que arrumar um lugar para colocar o Raspberry Pi visível. Então eu acho que ele ficou um pouco mais parrudo do que eu gostaria. E esse aqui foi o último modelo que eu gerei aqui com o ChatGPT. É um modelo bem diferente, ele não tem duas telas igual os outros modelos têm, mas ele leva esse estilo de maletinha. Então é como se eu levasse essa maletinha e ela fosse um CyberDeck, ela fosse um computador. Então da mesma forma como eu consigo levar outras ferramentas para os lugares e tudo mais, eu conseguiria levar esse computador com uma espécie de maletinha ali de ferramentas. Ele tem o Raspberry Pi visível, ele bugou um pouco ali as USBs, mas daria para deixar USBs ali também. Como também daria para deixar atrás tampadinho, e ele tem essa estética de maleta. Eu gostei bastante dessa ideia, dessa estética. Qual dessas estéticas aí do CyberDeck que você mais gostou? Bom, eu gostei de duas, que são essas duas aqui. Só que eu achei que essa aqui ficou muito simples, eu achei que essa ficou muito exagerada e essa também não gira a tela. Então talvez eu faria um híbrido entre esses dois modelos aqui. Eu tenho certeza que a sua opinião também pode ajudar. Então deixa aí nos comentários qual modelo que você mais gostou, o que você colocaria de diferente, qual acessório que você acha que deveria ter nesse CyberDeck, pra gente construir esse CyberDeck junto. E o próximo passo que eu vou fazer agora é medir cada um desses componentes que eu apresentei pra vocês. O Arduino, o Raspberry Pi, o NerdMiner, o carregador de indução, enfim, todos esses componentes para eu saber quanto que isso vai ocupar de espaço lá no nosso CyberDeck. E principalmente o teclado, porque o teclado ele é bem grande. Então eu vou fazer esse esboço simples e daqui a pouco eu volto com vocês para vocês entenderem quais são os tamanhos e as coisas que a gente está esperando colocar dentro desse CyberDeck. Ó, já vou te adiantar, não se assuste com o desenho. Eu coloquei várias cores porque eu sou muito visual, então eu consigo identificar melhor o que é cada coisa se eu colocar um monte de cor. Mas basicamente esse aqui é o desenho bem inicial. Esse aqui é como tá nascendo o nosso filho, tá? Provavelmente alguma das coisas vai precisar mudar durante esse processo, mas eu acho que pra gente começar tá muito bom. O teclado, ele ficou muito grande, eu precisei reduzir ele, então o nosso teclado lá no nosso CyberDeck não vai ter a carreira da letra F, então não vai ter F1, F2 e etc. Tem algumas teclas que são repetidas também que eu não vou colocar. As setinhas e tudo mais também não vou colocar, então eu vou conseguir controlar ali com outras teclas. Essa partezinha na lateral é o que vai controlar o volume do CyberDeck, então ele vai ficar um pouquinho para fora mesmo, é normal. E eu vou reaproveitar lá do teclado. Se você não lembra, é esse carinha aqui.
Então eu vou reaproveitar esse carinha aqui do teclado. Eu não coloquei o Arduino por enquanto, porque eu achei que ia ficar muito parrudo. Ele tá ficando muito grande. Então esse protótipo inteiro que você tá vendo, de largura, ele ficou com a largura desse teclado aqui, que não é uma largura muito grande, mas também não é uma largura pequena. Esse teclado ele é bem grande. Então a ideia é que ele não aumente mais do que isso. Então eu preciso ter o teclado e do lado o Raspberry Pi, para eu conseguir sacar ele com mais facilidade. Eu deixei 1 centímetro de margem em cada um desses lados, para facilitar também passar fios e tudo mais. Então eu acho que esse espaço tá bom, a gente vai conseguir trabalhar com ele. Pode ser que durante o projeto a gente precise aumentar isso, eu preciso ver todas as conexões que eu vou fazer, então no próximo vídeo a gente vai testar essas conexões, vai ver quais fios vão passar, eu vou abrir os dispositivos, né, o teclado, vou ver o que dá pra gente realmente remover, ou se a gente vai ter que usar outro teclado. Eu tenho aqui um teclado, tá ali no fundo, não vou tirar que ele tá conectado, mas ele é bem pequenininho, ele é 60%, então talvez a gente reutilize esse teclado também para ele ficar um pouquinho menor. Eu acho que o teclado é o que está mais ocupando espaço aqui. E como vocês podem ver, tem 2 desenhos, um é a tela de frente e um é a tela de costas, né, atrás da tela, o verso da tela. E eu coloquei para vocês terem uma ideia de como vai funcionar. E essa parte cinza ali que está do lado das bolinhas, atrás da tela, é porque ela vai fazer um slide. Então eu não consigo girar as telas se ela ficar muito próxima uma da outra, né? Então eu coloquei aquilo ali para eu identificar que vai ter um slide. Então eu vou conseguir expandir a tela para o lado, girar a tela e depois voltar a tela se eu quiser. Senão eu posso ficar com ela também um pouco mais afastada. E aí vai ser um design diferente, formas diferentes de usar o CyberDeck. E essas duas partezinhas cinzas que vocês estão vendo, ela tem nas duas telas. Então eu vou conseguir girar as duas telas e eu vou conseguir afastar também as duas telas. O Nerdminer ele ficou posicionado num lugar bem massa, então o tempo inteiro ele vai estar ali mostrando que está minerando Bitcoin, eu achei bem massa. Eu coloquei também esses 3 USBs ali, mas na verdade ele não vai ficar ali mesmo onde ele está mostrando, ele vai encaixar por trás, então ele é só para eu identificar que ali vai ser o lugar dele. Vão ter USBs ali, então eu vou plugar por trás os USBs, então ele não vai ficar visível em cima. Então pode ser que em cima eu consiga colocar mais coisas, né? Porque o USB ele é fininho e o teclado ele é mais grosso. Então pode ser que eu consiga colocar em cima do USB algum outro dispositivo ainda, talvez LEDs para identificar quando está ligando, enfim. A gente vai ter espaço para trabalhar bem nessa areazinha onde eu estou deixando marcado para vocês aí. E como vocês podem ver, eu não deixei o Arduino ali dentro do projeto, eu deixei ele do lado, porque provavelmente se eu colocar o Arduino ele vai ficar muito maior. Porque o Arduino, além dele ser um pouquinho grande, né, uma plaquinha também grande, na verdade ele é bem pequeno, mas para esse projeto específico ele se torna grande porque ele ocupa bastante espaço, já que eu já tenho o Raspberry Pi, entendeu? E com a própria GPIO do Raspberry Pi, que são esses pininhos que tem aqui. Inclusive eu tenho um casezinho de alumínio que ele serve para dissipar o calor do Raspberry Pi, e a gente também vai colocar algumas ventoinhas aqui para ajudar a dissipar o calor, e ele também protege, né? O Raspberry Pi ele é meio frágil, então ela ajuda bastante. Eu não tinha mostrado para vocês. Eu consigo conectar outros dispositivos nesses pininhos, então eu consigo também programar para poder girar o motor através desses pininhos, eu não vou ter problema nenhum com isso. Então o Arduino ele acaba ficando um pouco inútil e ele ocupa muito espaço. Então nesse projeto provavelmente a gente não vai usar o Arduino, mas tem outros projetos que a gente vai usar esse Arduino também. E bom, eu acho que essa é a parte inicial aqui do nosso projeto. A gente já tem os desenhos prontos, a gente já sabe o que fazer. Os próximos passos agora, a gente vai abrir esse teclado, ver o que dá pra gente fazer em relação ao tamanho dele, se eu vou ter que reutilizar ele grande assim mesmo, ou se é melhor acabar usando um outro teclado, 60%, né, menorzinho. Vou estudar um pouco esse teclado, entender ele. Ele é Bluetooth, então facilitaria bastante também nesse quesito, e ver se vale a pena a gente seguir com esse teclado. A gente também vai fazer as conexões iniciais, montar um computador. Eu tenho um outro monitor aqui, eu vou montar todo esse computador aberto mesmo, pra gente testar as funcionalidades dele, colocar para programar, enfim, conectar tudo no Raspberry Pi e ver se o Raspberry Pi vai responder bem ou se eu vou precisar de um melhor, mas provavelmente vai responder bem, porque eu já programei nele em outros momentos para testar e tudo mais. Então acho que ele vai atender bem. Então se você quiser ver tudo isso acontecendo passo a passo, você precisa se inscrever no canal e já deixar o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Sem contar que ajuda pra caramba o canal também. Então no vídeo de hoje você já entendeu a ideia do CyberDeck, já te mostrei alguns dispositivos que a gente vai utilizar aqui e já temos o protótipo, digamos assim, o desenho inicial de como vai ser, e agora a gente vai testar tudo isso no próximo vídeo. E não esqueça de me dar a sua opinião. O que você acha? Você acha que deveria ser o da maletinha? Você acha que deveria ser aquele que parece com um DJ? Ou você acha que esse modelo com 2 telas é o melhor modelo que a gente tem hoje? Deixa tudo aí nos comentários pra gente. E muito obrigado pra você que ficou até aqui, que já deixou o like, se inscreveu no canal, isso ajuda pra caramba. Muito obrigado mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!